Olá, gente, vamos aprender um pouco sobre igreja, né? Quando se fala de igreja, qual é o sentido que você tem de igreja? Qual é a compreensão quando se fala de igreja? Porque há um debate muito grande, há uma questão muito grande sobre essa questão igreja. Quando a gente fala igreja, o que é que vem à nossa cabeça? Isso é notório porque assim foi ensinado. Quando se fala sobre igreja, vem logo na cabeça um local, uma instituição, uma estrutura de alvenaria, uma entidade, instituição, um ministério de CNPJ, onde tem uma sede, um local. Só que igreja, dentro dos conceitos bíblicos, não é isso. Hoje, quando se fala de igreja, o que é que se tem hoje no entendimento? Não, é o local onde a gente vai buscar Deus, é o local onde a gente tem que estar servindo a Deus, é o lugar onde a gente vai receber de Deus. É ou não é assim? Só que isso está errado. Isso é um erro muito sério, isso é um erro muito grande, isso é um erro que pode levar você a perder a direção. Você pode até pensar que não. Vamos falar de igreja? Quando Jesus, é aí que inicia. A igreja se inicia aqui, tá bom? A igreja, dentro do princípio bíblico, se inicia aqui. Lá em Mateus 16, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é essa que Jesus falou? Que pedra é essa que ele vai edificar essa igreja? Que porta do inferno é essa que não prevalecerá contra ela? Ela quem? A igreja. Quem é a igreja de Cristo? O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é a Assembleia de Deus? Ministério? A igreja de Cristo é a Batista? Ministério? A igreja de Cristo é a Presbiteriana? Ministério? A igreja de Cristo é a Adventista do sétimo dia? Ministério? E por aí vai. Muitos ministérios chamados igreja de Deus. E o pior de tudo é que, olha, o erro maldito que leva o povo a desviar do princípio de Deus. Eles colocam assim: aqui é a casa de pai. Igreja, a casa do pai. Igreja é o local santo e sagrado. Igreja é o local onde você vai servir a Deus. Se não tiver ali na igreja, estrutura de alvenaria, instituição, local geográfico, onde os homens presidem, se você não tiver ali, você é ensinado. Isso é colocado na mente de todo religioso evangélico. Se não tiver ali, você está desviado, você não tem Deus, você não é salvo, você não serve a Deus, você não vai ter bênção de Deus, você não tem comunhão com os irmãos, você não está obedecendo a Deus, você e por aí vai. É ou não é? Mas, quando se fala de igreja, lá em Mateus 16, quando Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, a pedra não é Pedro ali naquele contexto. Jesus está falando sobre a revelação que Pedro teve dele. A verdade, a luz de Deus, o alicerce de Deus, aonde nós, crendo em Jesus, vamos estar alicerçados. A igreja somos nós, pessoas que vai crer em Cristo, que vai ter a revelação, o conhecimento de Cristo, e a partir daí vai estar firmado em Cristo, na palavra de Cristo, que é o alicerce, onde Jesus disse que a igreja dele, nós estaremos edificados. Jesus não falou de uma igreja, instituição, local de alvenaria, ministério. Jesus, quando fala minha igreja, ele está falando de pessoas que, se a gente fizer um estudo bíblico, se a gente fizer uma análise na Bíblia, a gente vai ver que a igreja de Deus, o povo, não é? É simbolizado na Bíblia como um corpo, onde Cristo é o cabeça dessa igreja, ou seja,
desse povo, que individualmente é membro e todos formam o corpo, que é a igreja, o povo de Cristo, aonde segue a Cristo, que é a cabeça dessa igreja, desse povo, não ministério, instituição, porque muitas vezes, dentro desses ministérios e instituição, o povo não está sendo conduzido na soberania, na liderança, na submissão a Cristo, pela palavra dele. O povo está sendo submisso ao sistema, a regra do sistema, a doutrina do sistema, os dogmas do sistema, os usos e costumes do sistema, a obediência inquestionável aos líderes do sistema. Dentro dessas igrejas e instituições, o povo não é conduzido ao ensino da palavra. O povo não é motivado a se submeter à palavra. O povo não é induzido a pautar sua vida na palavra. O povo não é motivado a viver uma vida de fé em Deus pela palavra. Dentro dessas igrejas e instituições, não estou generalizando, mas a maioria é assim. O povo é obrigado, coagido, manipulado, com a mente cauterizada de que eles têm que submeter e obedecer, não questionar ao sistema, aonde eles estão, os líderes que governam. Se não obedecer, rebelde, está desobedecendo a Deus. Olha, eu escutei uma vez alguém pregando e dizendo: você, para ser salvo, para receber a bênção de Deus, você tem que estar dentro de um ministério sobre a autoridade espiritual de um líder, de um pastor dentro do ministério. Isso é evangelho? Jesus ensinou isso? Isso está dentro dos princípios da palavra? Tá não, irmão. Isso logo é uma heresia que faz você perder a direção de Cristo, que leva você a apostatar da fé, que leva você a adorar a Deus em vão, que faz você viver um sacrifício de tolo nessa fé, nessa prática, nessa devoção, nessa consagração, nessa vida religiosa em vão a Deus. Para você estar na graça de Deus, para você receber a bênção de Deus, para você seguir uma vida de comunhão com Deus, você tem que estar sobre a autoridade, não é de líder religioso, nem de ministério, é da palavra de Cristo. É de Cristo. Quem é a cabeça da igreja não é ministério, não é pastor, líder de nenhuma instituição. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. E toda a igreja tem que estar submissa sobre a autoridade espiritual de Cristo. Gente, é muito sério que eu estou aqui expondo para você nesse simples ensino, que eu não tenho muita sabedoria como muitos outros homens de Deus que têm sabedoria muito mais alcançada do que eu para ministrar e abrir os olhos dos irmãos com esse assunto. É preciso levar a exposição da palavra. É preciso convocar o povo de Deus a voltar-se à palavra, a se conduzir pela palavra, a moldar a sua vida pela palavra, a olhar e conduzir-se e buscar a direção da palavra. Não, o povo de Deus não foi chamado para se moldar dentro de um sistema religioso, seja ele qual for. Não, o povo de Deus não foi chamado para viver submisso, escravo, devoto, praticante, vivendo ritual, consagração, devoção a nenhum ministério, instituição, sobre a autoridade espiritual de nenhum homem. A igreja de Cristo é chamada para se submeter, está sobre a autoridade espiritual de Cristo, que é o próprio cabeça da igreja, e a palavra dele é quem rege a nossa vida. Nós não devemos questionar, é a palavra. Agora, todos que vêm falando em nome de Deus, tem que ser questionado sim, se não tiver na palavra. Deu para entender? Questiona-se pastor, questiona-se ministério, questiona-se líder, questiona quem for que seja. Profeta, arcanjo, anjo. Só não pode questionar é a palavra. A palavra a gente tem que crer, viver por ela, defender ela e questionar tudo e todos pela palavra. Aonde a igreja tem que estar firmada e alicerçada. Quando Jesus disse sobre essa pedra
edificarei a minha igreja, é a palavra dele, é ele mesmo. Ele é o alicerce, é o fundamento que colocado pelo próprio Pai. E ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Jesus Cristo, a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina, ninguém pode pôr outra. Ah, mas foi uma visão, é uma revelação, porque Deus falou. Não, se não tiver na doutrina de Cristo, não é de Deus, é do diabo. Seja quem for que venha trazer uma outra doutrina, um outro ensinamento, que não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Seja igreja, ministério, pastor, papa, padre, quem for. Anjo, arcanjo, apóstolo, quem for. Então, igreja. A palavra igreja quer dizer eclésias, chamados para fora. A palavra igreja não se refere a um local, instituição, casa de alvenaria, casa de Deus, nunca foi isso. Nunca foi isso. Não confunda o templo em Jerusalém com essas congregações, porque nós não somos mais orientados, nós não somos mais ensinados a ir para templo, como eram os judeus, para fazer sacrifício, oferendas, para ir buscar a Deus, para ir adorar a Deus em templo local, que era o local que os judeus tinham como sagrado. E até hoje o templo é para os judeus, não para nós. Porque hoje nós em Cristo somos o templo de Deus. Templo não é instituição. Templo somos nós, casa e morada de Deus, do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, é importante vocês abrirem os olhos para isso. Hoje as pessoas estão escravizadas, presas, aprisionadas, manipuladas, com a mente cauterizada, subjugadas, coagidas a viver a escravidão, o ritual, o sacrifício, o paganismo, a formalidade dentro da igreja. Como se essa fosse a vida para Deus abençoar, para você estar servindo a Deus, para você estar na bênção de Deus. Não, não é isso que a palavra nos ensina. Em canto nenhum, quando a Bíblia diz não deixai de congregar, a Bíblia não está dizendo não deixe de ir para a igreja, não. Congregar é reunião dos santos. A igreja que Paulo fala é a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não se refere a ministério. A igreja de Deus que está na casa de fulano é povo, é os irmãos que são membros individuais e todos juntos formam a igreja. E há uma fração da igreja de Cristo em todos os lugares da terra. E no dia que Jesus vier, essa igreja vai se reunir num só corpo, um só povo, uma só fé, uma só esperança, uma só cabeça a quem nós devemos guiar, obedecer, submeter e andar por ela. Jesus é a cabeça. Paulo nunca se referiu a ministério, instituição. Deus levanta no meio da congregação pastor, evangelista, apóstolos, doutores, homens com dom, com vocação, para edificação da congregação, para o ensino. Deus não levanta homens para abrir ministério e criar um sistema manipulador exclusivo chamado igreja para tomar posse do povo e fazer do povo negócio, propriedade de ministério. Hoje há uma divisão no povo de Deus por causa de ministério. As pessoas se deixam ser negócio de ministério. Tem pessoas que dedicam sua vida, que expõem sua vida pessoal para ministério, para líder, que só faz tudo se o ministério aprovar ou ditar. É ou não é? Tem pessoa que não vive para a palavra, vive para o ministério. Vive com temor não a Deus, mas ao pastor, ao líder. Por isso que Deus vai dizer, lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adora, seguindo preceitos que são de homens. O temor desse, olha o que Deus diz, Isaías 29, 13. O temor desse povo para comigo constitui-se em mandamentos de homem, não na palavra. O povo ficou escravizado. As religiões, igrejas, prenderam a multidão dentro do seu sistema. Você é daqui,
tem que viver para Deus aqui, tem que estar submisso aqui, tem que cumprir as obrigações aqui, tem que viver o que aqui estabelece, manda ou determina, como disciplina, doutrina, regra, estatuto, crença, dogmas. Não, gente, não! O povo é escravo do sistema religioso católico romano. O povo é escravo do sistema budista, xiita, do sistema espírita. O povo é escravo do sistema da STV, dos mormons. O povo é escravo do sistema evangélico, porque o povo se deixou dominar, ser propriedade do sistema religioso. Mas Cristo não chamou ninguém para ser propriedade de sistema religioso. Cristo nos chamou para ser dele, seguir a ele, praticar a palavra dele, estar firmado nele, andar guiado por ele, estar submisso a ele e consagrar a nossa vida a ele, vivendo nossa regra de fé e prática pela palavra dele. Meu irmão, examina a tua fé, examina tuas práticas de fé, examina os teus conceitos, examina os princípios da fé, examina o que tu estás recebendo nesse ministério, examina qual o ensino que tu está sendo formado para uma vida de fé com Deus. Analise, meu irmão, isso é muito importante. Vida com Deus não é o cara se filiar a uma instituição religiosa e dizer, agora eu sou de Deus, estou servindo a Deus. É não, irmão. Vida com Deus é você ter o conhecimento da verdade, pela qual você vai ser liberto. Vida com Deus é questão de entendimento, entendimento dos princípios de Deus, para por esse andar, para que eu seja bem-aventurado. Vida com Deus não é viver sacrifício dentro de religião, não é viver devoção, consagrando a vida dentro de religião, não é viver guardando trabalhos, tarefas, ritual de culto, tabela de culto, trabalho de religião, formalidade religiosa, vida de igreja. Vida com Deus não é isso, irmão. Vida com Deus não é vida devoto à igreja, é vida devoto à palavra, para viver ela todo dia, toda hora, todo momento, com o meu próximo, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha vida pessoal, comigo mesmo, na família, com a palavra de Deus sempre no meu coração para não pecar contra Deus. Vida com Deus não é eu viver um padrão religioso dentro de alguma instituição religiosa. Foi isso que Deus reprovou do povo, o povo de Judá, o povo de Israel, com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias, com muitos outros profetas. Jesus vem e reprova o povo dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adora seguindo preceitos que são de homens, porque o povo naquele tempo, quando Jesus veio, estava servindo não a Deus, mas às religiões, presa nos fardos que os homens botavam, nas ordenanças, nas obrigações, coagindo o povo com as suas normas, com as suas regras religiosas, para o povo viver como se fosse para Deus. Jesus veio para libertar, por isso que ele vai e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertará você dessa cegueira espiritual, dessa escravidão no sistema, desse engano, dessa mentira que você está vivendo como se fosse para Deus. Conheça a verdade e a verdade é Cristo. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a palavra dele. Então conheça a doutrina de Cristo, conheça o que Cristo ensinou, conheça o caminho que Jesus mostrou para você chegar a Deus e ter a vida com Deus e ser mais que feliz. Eu posso dizer com toda certeza, Jesus não mostrou ninguém a igreja nenhuma, seja qual for essa igreja. O caminho não é a igreja. O local não é a igreja. Jesus mostrou a palavra. Mateus 7:24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse eu comparo com aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Lá em João 8:31, Jesus diz, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus vai dizer também, bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino de Deus, mas todo aquele que pratica e guarda a minha palavra. Cuidado, seja liberto, não seja discípulo de igreja, seja discípulo de Cristo. Não viva consagrando a sua vida a obras e crenças e dogmas de igreja, mas consagre a sua vida pela palavra de Deus, para que você seja mais que feliz e possa estar verdadeiramente servindo a Deus, firme em Deus, alicerçado com Deus, aguardando a promessa de Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus não disse a ninguém, tendo pouca força, permanecesse na igreja. Não, você tem que permanecer guardando e praticando a palavra de Deus
para que você seja mais que feliz. Que Deus abençoe. Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse. Sempre levar esclarecendo com a verdade que liberta, nada além da verdade. Tá bom? Tchau, fiquem na paz.